Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de eu começar a falar a vocês os 12 livros que eu escolhi para ler no ano de 2024, quero pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui e também de deixar uma curtida e um comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Hoje tá muito quente, muito calor, então vocês vão me ver brilhando um pouco, tá, por aí. Então não assustem e vamos lá dar sequência, porque tem 12 livros aqui pra falar a vocês. E eu dei prioridade a livros físicos, então são livros que estão aqui na minha estante e eu quero desencalhar e eu quero dar prioridade, né, mesmo, de ler no ano de 2024. Eu também tentei dividir em grupos de 4, tá? Então tem 4 livros de cada gênero, vamos dizer assim. E eu quero começar pelos livros que eu separei de suspense e terror. O primeiro deles é o livro Ultra Carne, que é do César Bravo. E é um autor que eu tenho simplesmente me apaixonado por sua escrita e suas histórias. Eu já li alguns livros dele no ano de 2023, inclusive o 1618 entrou no meu top 3. Então é um autor mesmo queridinho. Tive a oportunidade de conversar, bater um papo com ele junto com o clube daqui do canal. E eu tô bem empolgada de verdade para ler mais histórias do autor. Esse livro foi um presente de aniversário da Gleice, então eu tô bem empolgada para também desencalhar um presente daqui da estante. Eu agradeço muito a Gleice por ter me dado esse livro e tô bem empolgada de verdade para conhecer essa história. Vamos ter aqui 4 novelas na realidade, mas todas ambientadas na cidade de Três Rios, que é a mesma cidade de VHS, que é um livro que também eu fiz a leitura em 2023. E eu tô bem empolgada para já ler, né, assim, acredito que eu quero ler esse livro, quero dar prioridade a ler esse livro no primeiro semestre ainda, tá? Mas também tem outro livro do autor que eu tô extremamente ansiosa para fazer a leitura, que é Amplificador. Então, ou esse livro ou o Amplificador vai ser a leitura César Bravo do primeiro semestre. Dando sequência, mais um livro do gênero de suspense, dessa vez, é A Filha do Guardião do Fogo. Esse livro daqui, na realidade, ele me enganou por um tempo. Eu jurei que era um livro de fantasia, mas é um livro de suspense, de autoria e protagonismo indígena. Então eu tô bem empolgada também para fazer essa leitura. Além de tudo, eu acho essa capa belíssima, tá? E aqui a nossa protagonista, ela vai estar investigando junto com o FBI uma série de crimes. E com certeza, assim que eu fizer a leitura, eu venho contar a vocês o que é que eu achei. Ele é um livro que é relativamente, eu acho, curto, tá? Eu acho ele confortável de fazer a leitura, ele abre bem, é um livro da Intrínseca, então geralmente eu acho confortável. Ele tem aquela textura na capa diferente, que é um pouco mais áspera. E tô muito empolgada de verdade, tá? Eu acho a edição bem bonita. Ela também tem alguns detalhes no início dos capítulos. Tem alguns capítulos que são bem curtos. Então vamos lá, vamos fazer a leitura e descobrir os mistérios desse livro e também a sua história, tá? Eu não vejo muita gente falando desse livro, então quero saber se ele merecia mais hype ou não. Quero fazer a leitura bem em breve. Eu quero esse ano fazer um pouco diferente, que é tentar dar prioridade aos 12 livros para fazer a leitura o quanto antes. Pelo menos um livro deles todos os meses. O próximo livro é um livro de contos, que é O Telefone Preto, do Joy Hill. Esse daqui eu também ganhei de presente de aniversário em 2023, que foi da minha amiga Raquel. Originalmente esse livro ele foi lançado com um outro nome, que é Fantasma do Século XXI. Então, se você já fez a leitura desse livro ou já tem esse livro, é o mesmo, tá? Eles mudaram o nome nesse relançamento, né? Que agora os direitos do autor, dos novos livros do autor, ou de alguns outros livros do autor, está com a HarperCollins.
Antes ele era publicado apenas pela Arqueiro. E a HarperCollins, ela relançou esse livro depois, ali bem no boom da adaptação de Telefone Preto. Então eu acredito que por isso ela acabou escolhendo fazer essa mudança no nome. E inclusive essa capa, né, é uma Ject, que é a Ject do filme, que eu acho bem bonita até, tá? Eu gosto dessa Ject. Eu não sou muito de gostar de capas de filme, mas eu gosto. Essa daqui é a sua capa original, que eu também acho bonita, tem um verniz localizado e eu tô empolgada para ler essa história como fã do autor. Quero ler o seu primeiro livro lançado, porém tô indo sem expectativas, porque foi o primeiro livro do autor, é um livro de contos, onde geralmente eu não gosto de todos os contos. É bem difícil de verdade ter um livro de contos onde eu vá gostar de todos os contos ali dentro. E por conta disso eu tô indo bem sem expectativas de verdade para essa história daqui. E lógico que precisava ter um livro também do King, né? Já que vamos ler o filho, o Joy Hill, lógico que também precisaríamos ler um livro do King. E se não tiver um livro do King na meta, alguma meta do canal, não é o Leituras da Bre. E eu escolhi esse livro, que é o Revival, que eu acho a capa maravilhosa. Ela tem esse efeito holográfico, eu acho muito bonito. Esse daqui é um livro que ele é inspirado no livro do Frankenstein. E quero conhecer essa história, quero conhecer essa releitura de Frankenstein. Eu já li algumas releituras de Frankenstein. Já li o original, já li a releitura de Frankenstein pelas mãos do Junji Ito, que eu simplesmente amo a forma que ele trouxe ao mangá da história. E eu coloquei esse livro Revival também na lista, né, dos 12 livros, por ser um pouco mais curtinho também, tá? E por ser um livro que eu tava bem empolgada pra conhecer pela mão mesmo, tá? Do meu autor favorito, do Stephen King. Esse livro, ele, na realidade, ele vai brincar entre o horror e a ficção científica, mas eu acabei colocando ele dentro dessas leituras, né, do horror também, já por ser do Stephen King, então eu acabei escolhendo esse livro daqui. Indo para os livros de ficção científica que eu escolhi, quero começar com A Outra Garota Negra, que esse daqui também eu ganhei de aniversário em 2023, que foi da Bruna. E é uma história que eu tô bem empolgada, eu tenho visto a nota desse livro cair um pouco lá dentro do Scooby. Então, por conta disso, eu quero desencalhar logo esse livro para não desanimar dessa história e também para poder tirar as minhas próprias conclusões. Tirar as minhas conclusões se o livro de fato ele não é bom ou se não é tudo isso, sabe? Mas acredito que como eu tô indo zero expectativas, provavelmente eu vou acabar gostando da história. E eu acho a premissa desse livro muito legal, muito boa. Eu sei que esse livro vai ser dentro de uma editora, onde uma funcionária, ela é a única funcionária negra dessa editora, e vai chegar a outra garota negra, vai chegar uma outra funcionária, e a Nella, que é a nossa protagonista, vai acabar vendo, né, assim, que chegou uma outra pessoa, mas é aí que entra a distopia, é aí que entra a ficção científica e vai começar a virar uma loucura esse livro. A edição, ela é maravilhosa e eu tô empolgada, quero fazer e descobrir o que é que tem dentro desse livro daqui. Um outro livro também de ficção científica que eu escolhi foi A Última Contadora de Histórias. Eu acho essa capa simplesmente maravilhosa. Foi um livro que eu comprei em pré-venda pela Darkside e eu tô muito empolgada de verdade. A edição desse livro é incrível. Pra mim só faltava um corte laranja ou azul também para dar uma ideia de continuidade nesse livro. Mas eu acho muito bonita a edição. Esse livro daqui, ele tem um quesinho ali de distopia, de ficção científica, porque a Terra ela vai ser devastada
E a nossa protagonista, ela vai ser a última pessoa que vai ter lembranças dessa terra. Então ela vai ser desperta e ela de fato vai ser a última contadora de histórias, que são as histórias que ela vivenciou, as lembranças que ela tinha da época da Terra. E eu quero ver e descobrir tudo isso junto também com os personagens aqui dentro. E tô bem empolgada de verdade, tá? Essa daqui foi uma das compras que eu fiz, que eu fiquei muito empolgada pra conhecer, pra descobrir mais. Porque assim, essa capa belíssima vai ser um desaforo se esse livro não for pelo menos 4 estrelas. Então, esse daqui eu tô com um pouquinho de expectativa de pelo menos gostar de toda a história. Agora, como também não poderia faltar um livro do Stephen King, também não poderia faltar um livro da Octavia Butler, tá? Então esse livro daqui é o Ritos de Passagem, é o livro 2 da trilogia da Xenogênese. Eu já fiz a leitura do Despertar, que inclusive estava nos meus 12 livros para 2023. Então, óbvio que eu não poderia deixar de ter um livro da Octavia nessa lista, e eu escolhi o Ritos de Passagem, mas inclusive eu quero ler tanto a trilogia, né, Xenogênese completa, no ano 2024, como também a Semente da Terra, que é uma duologia da autora. Então eu tô bem empolgada para zerar a minha lista de livros da Octavia no ano de 2024. Eu não vou falar muito sobre a sinopse desse livro, porque ele é um livro 2, mas na trilogia Xenogênese a gente também vai ter a nossa protagonista, que ela vai ser meio que salva, resgatada da Terra, e ela vai parar em um quarto totalmente branco. Ela vai ser despertada em alguns momentos e ela não sabe quem são os seus salvadores ou os seus sequestradores. E a gente vai descobrir junto com ela quem são essas pessoas, esses seres, e eu acho simplesmente incrível. É uma criação de mundo aqui dentro desse livro, brilhante, e a escrita muito fluida, que você assim simplesmente devora o livro, tá? E uma space opera, dessa vez de um autor nacional, é o A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê. Eu tô muito empolgada para fazer essa leitura, que é do Ian Frazee, que é um autor baiano. E essa história, ela vai ter alguns elementos da Bahia, alguns elementos nordestinos, tem uma capivara. Então eu tô muito empolgada, de verdade, para fazer toda essa leitura. O Arthur, ele já leu, ele favoritou esse livro, então assim, o hype tá lá em cima pra mim, tá? E com certeza esse livro é um livro que eu tô bem empolgada, quero fazer o mais rápido possível. Ele não é longo, então com certeza acredito que eu vou tentar encaixar na minha TBR aí do primeiro semestre. E quem sabe até encaixar em alguma TBR do clube, tá? É um livro que eu tô planejando colocar no meu projeto de Lendo Nacionais com o clube de leituras do canal. Então, se você quer fazer parte do clube, clica aqui no box de informações que vai ter o link do Catarse. Lá tem todas as categorias, super explicado para vocês apoiarem o canal. Indo agora para os livros que eu quero ler do gênero de fantasia, eu vou começar por um calhamaço, que na realidade é o livro 1 de uma trilogia que eu tenho completa aqui na minha estante e eu preciso desencalhar, que é a trilogia dos Fundadores, que nesse caso aqui é o Frontside, que é um livro que eu já tenho há bastante tempo até na estante. Eu precisava desencalhar. Teve o lançamento do 3º volume bem recentemente, eu recebi da Morro Branco. O livro é lindíssimo, são 3 calhamaços, pra ser bem sincera. E era exatamente isso que eu acho que eu acabava adiando essa leitura um pouco. Mas chegou o momento, chegou a hora e eu vou sim desencalhar a Frontside. É um livro que ele me dá muito gás para fazer a leitura, porque ele vai misturar a fantasia também com essa parte de steampunk. Então é um livro que eu super fico empolgada para fazer a leitura. E aqui vamos acompanhar a nossa protagonista, que ela é uma ladra.
e ela é contratada para roubar um artefato dentro de um galpão. Porém, ela vai descobrir que esse artefato ele era mágico e responsável por muita coisa dentro da cidade. E isso vai despertar, vamos dizer assim, algo muito grandioso nessa cidade. E vamos acompanhar todas as reviravoltas a partir desse roubo. Quero fazer a leitura, inclusive dar sequência e lendo os outros volumes também no ano de 2024. Ainda nessa parte de séries, outra trilogia que eu também quero ler, e eu coloquei o primeiro volume, né, nesses 12 livros para 2024, foi O Senhor dos Anéis. Eu quero ler essa trilogia no ano de 2024, que inclusive eu estou lendo com o clube de leituras do canal. É a nossa LC, nossa leitura extra, vamos dizer assim, do Desencalha, agora do início do ano. Vamos ler um livro por mês, em janeiro, fevereiro e março, concluir ali pela metade de abril essa trilogia, que muita gente pedia, porque várias pessoas estavam com esses livros encalhados nas suas estantes, e tem sido muito bacana, muito legal. Esse primeiro volume está disponível no Audible, então tem várias pessoas já ouvindo o audiobook. Eu também quero ouvir e acompanhar o livro físico, né, para ir me ajudando nisso, né? E o audiobook, ele tá simplesmente maravilhoso, tá com um narrador. Ele na realidade é um dublador que a gente conhece pela voz do Pumba, então assim, eu tô bem empolgada de verdade para ouvir esse audiobook enquanto eu faço a leitura e finalmente desencalhar esse livro, essa trilogia, que é uma fantasia épica que eu acho que a maioria das pessoas conhece, pelo menos a história dos filmes, mas eu, como amo o Hobbit, é um livro favorito, um livro favoritado. Eu preciso sim desencalhar esse livro que já tá aqui na minha estante, na realidade há um bom tempo. O Arthur, ele ganhou ele de aniversário da mãe. E vamos lá desencalhar essa história, desencalhar esse livro. E tô bem empolgada pra, enfim, desbravar mais uma aventura na Terra-média. Ainda no gênero de fantasia, eu também quero ler o Ela Seria o Rei, que é um livro publicado pela Darkside. Ele tem na realidade essa luva e eu acho a edição muito bonita. Tem a edição nela não tem o nome, tem o nome só na lombada, e eu acho assim maravilhosa a capa desse livro. Tô bem empolgada, tá? A edição eu acho que ela tá confortável para fazer a leitura. Tô bem empolgada porque é um livro que eu já queria, já tava na minha lista de desejados há muito tempo. Eu vi o Joy, o Gabriel Cris, né, falando muito desse livro, então assim, desde então eu já tava empolgada. Depois que eu vi ele falando, fiquei mais empolgada ainda, e finalmente veio aí. Eu consegui comprar esse livro na última promoção que teve na Darkside, e quero agora, né, enfim, conhecer essa história. É um livro onde a autora, ela é da Sibéria, então eu quero conhecer a história, que também vai ter um quesinho ali de ficção histórica. E, lógico, muita representatividade preta aqui dentro desse livro. E com certeza, assim que eu fizer a leitura, eu trago minhas impressões pra vocês. Por último, é uma cozy fantasy, tá? Na realidade, é um livro bem leve, um livro que eu escolhi para ser o meu primeiro livro de 2024, que é o Entregas Expressas da Kiki. É um livro de autoria japonesa que tem uma adaptação incrível do Estúdio Ghibli, e eu tô bem empolgada pra, enfim, desencalhar esse livro. Eu ganhei esse livro daqui no amigo secreto do grupo, né, de criadores de conteúdos daqui de Recife, e foi da Lari, do Aldeia de Livros, e eu simplesmente amei. A edição desse livro é a coisa mais linda. E assim, um caso à parte, eu também vi, né, a Paty, do canal Patrícia Poltronieri, falando muito dessa história. Ela mostrou também o livro todo por dentro. Então, desde que a Paty falou, né, desse livro,
eu coloquei ele na minha lista de desejados e ganhei esse livro de Amigo Secreto. E eu simplesmente assim, surtei, amei. E com certeza esse daqui eu escolhi para ser a minha primeira leitura de 2024, justamente por ser um livro mais leve, onde a gente vai ali acompanhar essa aventura da Kiki, que é uma bruxinha, que dentro, né, desse universo, as bruxas, quando completam 13 anos, elas precisam sair de casa para ganhar autonomia. E elas viajam, né, para poder achar uma cidade, e nessa cidade elas oferecem os seus serviços para meio que manter a cultura, né, a magia viva. E eu amei demais acompanhar as aventuras dessa bruxinha e eu recomendo muito, tá? Eu já, assim, tô amando fazer essa leitura. E com certeza quando esse vídeo sair pra vocês, eu já vou ter terminado essa leitura e já vou estar embarcando, então, dando start nas minhas leituras dos 12 livros para 2024, que eu quero muito esse ano concluir todos esses livros. Então é isso, esses foram os 12 livros que eu escolhi para 2024. Quero agradecer aqui, deixar um agradecimento em especial para os apoiadores do canal. E quero também saber de vocês se vocês fazem alguma lista do tipo, se vocês, tá, que estão aqui assistindo esse vídeo, tem alguma prioridade de leitura para o ano de 2024. Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.